Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Graças a Deus, paz do Senhor, igreja. Amém? Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 1 de Êxodo. Deixa aberto aí em Êxodo. Nós vamos estudar capítulo 1, 2 e o 4 de Êxodo. Antes vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu chego à tua presença, Pai, para te agradecer mais uma vez a oportunidade, a permissão que tu estás me dando de levar a tua palavra, meu Deus. Neste momento, meu Pai, eu me coloco à tua disposição para falar exatamente aquilo que teu Espírito Santo quer ministrar nessa igreja, meu Deus. Tudo aquilo, meu Pai, que atrapalhe o mover do teu Espírito Santo, meu Deus, nesse momento, eu te peço perdão, me reconcilio contigo. Abre a porta da palavra, meu Deus, que eu não passe apenas de um canal, meu Deus, para o mover e o operar do teu Espírito Santo dentro deste santuário, meu Deus. Em nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória e todo o louvor neste santuário, neste culto, meu Deus, seja dado à tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar, meu querido, sobre Moisés. Moisés é um nome muito conhecido, é um grande líder hebreu, legislador dos hebreus, foi responsável, a ele foi dado por Deus a missão de realizar uma grande obra, um grande projeto de Deus, que era retirar um povo escravo, cerca de 430 anos escravos no Egito. Moisés teve a responsabilidade de tirar esse povo e levar até as fronteiras da terra prometida. Um grande chamado, um grande ministério, o maior profeta do povo judeu, para nós um grande exemplo, talvez o nome depois de Jesus Cristo, o nome mais conhecido, comentado e pregado nos púlpitos das igrejas, é o nome de Moisés. Ele nasceu, meu irmão, num período onde havia subido ao poder um faraó que não conhecia os feitos de José. José, nós conhecemos a história de José, eu já tive a oportunidade aqui de ministrar sobre José. Foi um grande homem que veio escravo até o Egito, foi vendido pelos seus irmãos, foi para a cadeia, sofreu o cão, mas Deus honrou os sonhos de José, sempre permaneceu fiel àqueles sonhos que Deus tinha colocado no seu coração, e chegou um momento que José foi levado a um cargo que não existia no Egito. O faraó criou um cargo especial por conta do sonho que ele revelou ao faraó, que era o cargo segundo em importância, depois do faraó era o mais importante do Egito. José teve esse cargo. Só que José morreu, meu irmão. José morreu, e aconteceu com José e com o legado de José o que acontece com grandes pessoas que fazem grandes coisas. O povo tem a memória curta, as pessoas têm a memória curta, e com o passar do tempo as pessoas esquecem aquilo que foi feito por outras pessoas, o legado que algumas pessoas deixaram, aquilo que realmente fez a diferença, muitas vezes são esquecidas por conta de pessoas que sobem ao poder e não conhecem a história daqueles que realmente fizeram a diferença. Era o caso deste faraó. Esse faraó olhou o povo crescendo, olhou o povo de Israel, o povo israelita crescendo, prosperando, se multiplicando. Se você ver em Êxodo capítulo 1, versículo 7, você vai ver que os israelitas eram muito férteis, e eles se proliferavam cada vez mais, se tornavam cada vez mais numerosos na terra. E o que o faraó fez? O faraó ficou preocupado. O faraó ficou muito preocupado com esse povo. Esse povo entendeu o princípio bíblico do crescer e multiplicar-vos, né? O povo trabalhava, e cresceu, e foi prosperando na terra, e foi se proliferando. E o faraó, preocupado com isso, no versículo 12, no versículo 11, você vai ver que ele estabeleceu sobre o povo, ele começou a oprimir o povo. Ele começou primeiramente a perseguir o povo de Israel, e ele começou a estabelecer sobre o povo chefes de trabalhos forçados, e começou a fazer com que o povo trabalhasse cada vez mais, e assim os israelitas construíram algumas coisas, cidades, celeiros e tudo mais. Porém, quanto mais o faraó oprimia o povo, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava. E aí ele partiu para uma segunda opção, que foi
escravizar. Ele começou a escravizar o povo. E meu irmão, é importante que você entenda que Faraó, nesse texto, na representação desse texto na Bíblia, Faraó é a representação do inimigo das nossas almas. O povo israelita é a representação da igreja, do corpo do Senhor. É a representação minha e sua nesse texto. Faraó é o exemplo do inimigo, do diabo. Amém? Faraó começou a oprimir o povo. E com o cristão, meu irmão, é exatamente a mesma coisa. Cristão é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais começa a crescer. Mais cresce, mais se multiplica, mais prospera. Quanto mais é oprimido, quanto mais sofre, mais prospera. Isso é o que acontece com o povo cristão, hoje, nos dias de hoje, com a igreja. Nós temos visto que a igreja tem levado muitas pauladas, mas ela vem permanecendo cada vez mais, crescendo e prosperando para a honra e glória do Senhor. Amém? Faraó tinha o poder. Faraó tinha o domínio. Ele é quem comandava, ele é quem mandava no mundo. E se você for ver a palavra de Deus lá em 1 João 5,19, a Bíblia diz que nós somos de Deus, porém o mundo é do maligno. Amém? Isso é o que diz a palavra de Deus. Faraó começou a oprimir aquele povo e levou aquele povo à escravidão. O inimigo hoje faz exatamente a mesma coisa com aquelas pessoas que são escolhidas por Deus. Muitos deles estão sofrendo terríveis opressões. Outros não entenderam ainda que o lugar deles é do lado de Deus, realizando a obra, e têm se tornado escravos do inimigo. Nós temos visto hoje todos os dias escravos do inimigo, pessoas que têm chamado de Deus. Faraó decidiu exterminar todos os meninos que nascessem. Ele decidiu fazer isso no capítulo 1. E você vê que o inimigo hoje tem exterminado, feito as mesmas coisas com novos na fé. Como é difícil, eu sempre falo aqui, que se nós tivéssemos no culto seguinte, todos aqueles que nos visitam, a igreja já estaria lotada só de visitantes. É muito difícil, meu irmão, as pessoas que visitam, buscam a Deus, aceitam a Jesus continuar firmes na fé. Porque o inimigo tem feito isso com as pessoas, tem escravizado e roubado as pessoas da comunhão e da convivência com Deus. Por isso que é tão importante nós fazermos trabalhos de fortificação, de fortalecer a fé das pessoas, realizando trabalhos que Deus vai dando, estratégias que nós vamos fazendo. Aqui a Bíblia diz que Faraó começou a oprimir as pessoas, escravizar, e aí ele decidiu matar os meninos. Só que, primeiramente, a Bíblia aqui diz que ele começou a usar, ele foi em 2 parteiras, ele foi e procurou 2 parteiras para fazer o trabalho, para ir lá e matar todos os meninos que nascessem no Egito. O diabo faz a mesma coisa, ele usa pessoas, de início ele não revela o seu caráter. Ele não revela, por isso que muitas vezes você está sofrendo e você não sabe de onde, você imagina daqui, é dali, e você não consegue identificar o foco do problema, porque ele trama, ele seduz, ele usa pessoas muitas vezes para te tirar as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem para a tua vida, e não se revela de primeira. Isso foi o que Faraó fez. Faraó permaneceu intocável, ele tentou usar pessoas, só que Deus sempre levanta, meu irmão, pessoas que vão interceder por você. Quando você permanece fiel à palavra do Senhor, Deus sempre levanta pessoas que vão interceder por você, e não vão permitir que as tramas do inimigo possam te vencer. Foi isso que aconteceu com Moisés, foi isso que aconteceu com muitos meninos. E aí o que Faraó fez? Faraó revelou o seu caráter. Chega um momento, meu irmão, que o inimigo ele vai revelar o caráter dele. É isso que vai acontecer, em algum momento ele é obrigado a se revelar. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 22 do capítulo 1. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Essa palavra, Deus me deu essa semana. Eu comprei uma Bíblia, para você fazer leitura diária, para você ler a Bíblia em um ano. E para não se tornar muito cansativa a leitura, a Bíblia ela é dividida, você lê um capítulo do Velho, um capítulo do Novo, um provérbio e um Salmos todo dia. Então a leitura passa a ser mais dinâmica. E aí você acaba passando pela história sem ler a história inteira, você lê algumas partes. E foi o que aconteceu quando o Espírito Santo de Deus me deu essa mensagem lendo essa Bíblia.
eu olhei e vi que me chamou a atenção, Faraó mandou matar os meninos, mas permaneceu, deixou viva as meninas. E aí eu fiquei perguntando para Deus, meu Deus, por que isso? E se você olhar para os dias de hoje, meu irmão, você entende. As mulheres já provaram que são muito mais capazes do que os homens em tudo que elas fazem. Elas já provaram, isso é provado. As mulheres são mais competentes do que os homens em tudo aquilo que elas colocam as mãos, elas têm competência, elas têm mais cuidado. E além disso, meu irmão, as mulheres aqui para Faraó poderiam fazer todo o trabalho escravo, poderiam realizar todas as obras que os homens estavam fazendo, mas elas ainda, meu irmão, poderiam ser e servir como escravas sexuais, escravas da imoralidade. Hoje, meu irmão, o inimigo faz exatamente a mesma coisa com as mulheres que não têm a presença de Deus dentro do seu coração. É só você olhar para a rua, é só você olhar lá para fora, você vê que a mulher nunca prosperou tanto na vida, nunca cresceu tanto, mas na mesma proporção, meu irmão, nós nunca vimos tamanha devastação da moral, do orgulho, da alma feminina como nós temos visto nos últimos dias, nos últimos tempos. Nós temos acompanhado o que o inimigo tem feito com as mulheres. As mulheres têm dado um grito de liberdade, se libertaram de uma sociedade machista, conquistaram o seu espaço, isso é mérito, isso Deus se alegra, mas será realmente que as mulheres conquistaram a independência? O que aconteceu com aquele sonho que todas as mulheres têm? Todas as mulheres nascem com o sonho de formar uma família, de ter filhos, de ter um marido, e hoje nós não estamos mais observando isso nas mulheres. A Bíblia diz que quem edifica a casa é a mulher. O diabo atacando a vida das mulheres, meu irmão, ele ataca literalmente os lares e destrói o projeto de Deus para o homem na terra. É isso que o inimigo tem feito hoje com as mulheres, se tornaram independentes para a vida, mas escravas do álcool, escravas das drogas, escravas da imoralidade. Nós temos visto isso. Hoje o que nós vimos é mulherada cantando, ai, se eu te pego, toda feliz como se fosse lindo isso. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo? A gente tem visto isso, meu irmão, por isso que as mulheres têm que vigiar. Olha o que o inimigo está fazendo, cada vez mais, ele está matando os nossos meninos, os nossos jovens com projeto de Deus. Você vê que muitos jovens acompanham todo dia os jornais, jovens que começam a sua idade de dar frutos, de começar a crescer, jovens na tenra idade de 20 e poucos anos morrendo cada vez mais cedo, e as meninas sendo escravizadas pelo inimigo. Nós temos acompanhado isso, e foi isso que Faraó fez. Mas aí, meu irmão, nós vimos aqui que Moisés se libertou disso. E por que Moisés se libertou disso? Porque ele tinha pais tementes a Deus. Enquanto os jovens, enquanto as pessoas, enquanto os seus filhos, meu irmão, tiverem um pai que intercede por você, que tiver um pai que estiver orando por você, ainda que você não esteja nos caminhos do Senhor, você será protegido. Foi isso que aconteceu com Moisés. Deus trouxe livramento por causa da intercessão da mãe dele e da irmã dele. O que a palavra de Deus diz? Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e toda a tua casa. Quer livramento? Creia no Senhor Jesus. É a única forma, meu irmão, de você conquistar o livramento. E aí, o texto da mensagem de hoje, depois da introdução, o texto que eu quero falar justamente é sobre Moisés, sobre algumas características que me chamaram muita atenção na vida de Moisés. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 4, versículo 10. Êxodo 4, versículo 10, 2 folhinhas para frente. Foi esse o texto que eu li e que me chamou muita atenção. Todos acharam? Amém? Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna o cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele sabe falar bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer.
e eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Por que esse texto me chamou muita atenção? Moisés, meu irmão, foi criado, nós sabemos, nós conhecemos a história, que a filha do faraó tirou ele das águas, e a mãe dele o amamentou. Quando ele estava desmamado, a mãe dele devolveu ele à filha de faraó. E ela deu o nome dele de Moisés, que é aquele que sai da água, aquele que foi retirado da água, é o significado. E aí, Moisés, meu irmão, foi criado dentro da melhor educação que você pode imaginar. A melhor cultura, tudo que tinha de bom, tudo aquilo que ele podia absorver no seu conhecimento, toda a ciência, toda a cultura egípcia, tudo, meu irmão, que ele podia adquirir daquela cultura, ele teve a oportunidade de fazer. Ele viveu, ele vivenciou a engenharia, tudo. Hoje, se você fosse parar para pensar, qual é a maior universidade do mundo? Harvard. Moisés estudou lá. Moisés estudou nessa universidade. E aí, o que leva um homem a pensar como ele pensou? O que leva? Se você tiver a oportunidade de ir, nós vamos agora em maio de novo, nós vamos passar pelo Egito. Se você tiver a oportunidade de ir ao Egito e conhecer o Museu do Cairo, lá você vai observar toda a cultura preservada daquele povo. Até hoje, meu irmão, é uma coisa que choca completamente o nosso entendimento, ver aquilo que aquele povo realizou. Há cerca de 4, 5 mil anos atrás, o conhecimento que eles tinham acerca da ciência, acerca do universo, acerca de todas as coisas, é algo extraordinário. Hoje, para nós realizarmos alguma coisa, ou algumas coisas que aquele povo fez há 4, 5 mil anos atrás, nós iríamos ter que disponibilizar um aparato enorme, de ferramentas e tudo mais, que eles não tinham naquela época, e eles fizeram. E Moisés teve acesso a isso. Moisés teve acesso a tudo isso. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. E o que leva um homem a agir dessa maneira? O que leva? Olha o que Moisés disse: Senhor, eu não posso fazer, eu não sei falar. Meu irmão, humildade não era. Humilde foi Salomão. Salomão também foi criado dentro do mesmo universo, de um reinado, dentro de um palácio real, conhecedor de tudo aquilo que era importante. Mas Salomão, quando Deus pediu para ele, quando Deus colocou um cheque em branco na mão dele, disse: o que você quer? O que você quer que eu te faça? O que ele pediu? Ele pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo de Deus. Salomão foi humilde. Moisés não, meu irmão. Moisés tinha feridas na alma. Moisés tinha uma baixa autoestima. Foi isso que levou Moisés a agir dessa maneira. Sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés sofreu bullying. Bullying é uma palavra atual, né? Todo mundo conhece, né? O que é bullying? Eu peguei aqui a tradução de bullying para você. Bullying significa valentão, termo em inglês. E ele se divide em duas categorias. Primeira, o bullying direto, que é a forma mais comum entre os agressores masculinos, a violência física. E o bullying indireto, pastor Arlete sabe disso, estuda isso, né? O bullying indireto, sendo essa forma mais comum entre as mulheres e crianças, tendo como característica o isolamento social da vítima. Meu irmão, Moisés foi criado no palácio, só que Moisés, meu irmão, era um hebreu. Moisés não era um egípcio. Moisés, a Bíblia diz que a filha do faraó teve pena de Moisés. Moisés era um estranho no ninho. Isso é o que aconteceu com Moisés. Ele era excluído culturalmente, socialmente. Ele era excluído de todas as formas. Ele era considerado sujo e impuro. Onde é que está isso? Se você voltar na história, você vai ver lá em Gênesis 43 que José, quando deu um banquete para os seus irmãos, os egípcios não puderam comer na mesa com eles. Por quê? Porque para os egípcios comer com um hebreu era considerado sacrilégio. Sabe o que é sacrilégio, meu irmão? Sacrilégio é bater na mãe. Ou seja, para um egípcio era tão grave almoçar, comer, dividir a comida com um hebreu, quanto bater numa mãe. Era assim que eles consideravam. Aí eu fico imaginando Moisés na infância, entre outras crianças, brincando na escola. Porque a Bíblia tem um vácuo entre o desmamar de Moisés e já ele na vida adulta, quando ele matou o egípcio. Ela tem esse vácuo.
Mas eu fico imaginando, baseado na história e tudo aquilo que a gente acompanha, dizendo que a filha de Faraó, você imagina, meu irmão, algumas versões da Bíblia diz que ela teve compaixão, a minha diz pena, mas em nenhuma versão da Bíblia diz que ela teve amor por ele. Ou seja, ele foi criado dentro de um universo, dentro de uma cultura, onde as coisas eram decididas, e o que era decidido naquela época é mata todos os hebreus. Imagina o que Moisés não sofreu, meu irmão, na vida, durante a sua infância, juventude, na sua adolescência. Imagina o que ele não sofreu. Aí, a Bíblia diz aqui que, certo dia, Êxodo capítulo 2, versículo 11, estamos lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11 agora. E o mais engraçado é que, já não bastasse todo o sofrimento de Moisés, todo o preconceito, ele ainda era gago. Alguns teólogos dizem que ele era gago, outros falam que ele tinha, mas o fato é que ele tinha um problema na fala, problema grave na fala, porque ele disse que não sabia falar, e realmente ele tinha um problema grave na fala. Mas e aí, meu irmão, até que ponto esse problema nasceu com ele ou se formou por causa dos traumas na infância? Nós não sabemos. Mas o que nós temos que prestar atenção e trazer para a realidade à tona é sobre os nossos filhos. É isso que eu quero entrar nessa mensagem, para a gente prestar atenção o que nós estamos acompanhando na vida dos nossos filhos. Olha o que Moisés passou. Certo dia, Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Meu irmão, imagina a raiva de Moisés com relação ao povo egípcio. Porque, meu irmão, imagina se ele tivesse sido criado com amor, com dedicação, com cuidado por aquela cultura, por aquele povo. Se ele tivesse visto aquele egípcio batendo num hebreu, quem é justo, o que vai fazer? Vai separar ele, peraí, não, está errado, não, separa, não permite que isso aconteça, que a injustiça aconteça. Mas chegar ao ponto que Moisés fez, meu irmão, a Bíblia diz que ele olhou por todos os lados, não viu ninguém, agora vocês vão ver o que tu vai pagar por tudo aquilo que eu vivi na minha infância. Foi isso que ele fez com o egípcio. E olha o que a raiva faz com a vida de uma pessoa. 40 anos de exílio, 40 anos de prisão ele arrumou, exilado, por causa da raiva, motivado pela raiva, criada lá atrás. O que nós temos visto hoje muitos jovens fazerem? Recentemente nós vimos no Rio de Janeiro, aquele jovem que entrou naquela escola que ele estudou a vida inteira, cometeu uma chacina horrível, depois deixou alguns vídeos dizendo que as pessoas iam conhecer, sofreu várias coisas e que levou aquele jovem a fazer aquilo que ele fez. Eu sei, meu irmão, que muitas pessoas cometem loucuras na vida por causa de traumas da infância. Moisés passou por isso, e muitas pessoas passam uma vida inteira na cadeia por causa disso. Moisés passou 40 anos, quando não morrem, tantos outros morrem. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que muitas pessoas nos ouvem neste momento não, amanhã durante a rádio, nós temos uma audiência muito grande dentro das cadeias, dentro das penitenciárias. A audiência da rádio é tamanha, vocês não fazem nem ideia. Todos os dias eu recebo muitas familiares mandando recado para aqueles que estão lá dentro presos. E uma estatística, meu irmão, que choca é que a grande maioria daqueles que estão lá dentro são filhos de crente. Você sabia disso? Muitos daqueles que estão presos lá dentro são filhos de pais que temem a Deus. Nós temos acompanhado isso todos os dias. Meu irmão, seu filho é um escolhido de Deus, e a sua função é interceder e preservar a integridade e o chamado do seu filho. Deus chama os pais para interceder pelos seus filhos e preservar a integridade deles. Preservar como? Cuidando, estando atento a tudo aquilo que acontece. E neste momento eu sei que tem muitos que estão nos ouvindo lá, muitos presidiários. Moisés quase acabou com a vida dele. Muitos fazem a mesma coisa, meu irmão. Mas tem uma coisa, quem tem chamado de Deus, enquanto estiver respirando, há uma solução. Isso você pode ter certeza. E se eu estou tendo a oportunidade de falar isso agora aqui, e dentro da cadeia tem alguém me ouvindo, é porque ainda há solução para o seu caso. Amém? Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo.
Você vai pagar por aquilo que você fez. Você vai pagar. Moisés ficou 40 anos exilado, pagando pelo crime que ele cometeu, movido pela raiva. Você vai pagar a mesma coisa. Mas Moisés não esqueceu de quem ele era. Moisés não deixou ser dominado pelo mal. A Bíblia diz que quando ele chegou lá no exílio, tinha as filhas de Midian lá dando água para as ovelhas. O que aconteceu? Tinha alguns pastores querendo expulsar elas do poço. O que Moisés fez? Moisés defendeu elas e deu de água para as ovelhas. Você que está preso aí hoje, você que por causa de um crime hoje está preso, o que você tem feito quando a maldade assola aí dentro da cadeia? Você luta pelo que é justo ou você engrossa o caldo da maldade? Deus está olhando isso no seu coração. Você se deixou se dominar, de repente você errou, você pecou, Deus vai te perdoar, você vai pagar por aquilo que você fez, mas meu irmão, Deus está olhando para o teu coração. Você sempre tem uma escolha, não é porque você está aí dentro que você não pode mudar de vida. Isso basta apenas você optar por aquilo que é certo, por aquilo que é justo, e Deus vai fazer a diferença na tua vida. Foi isso que Deus fez na vida de Moisés. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 4, versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois vai e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe porém Moisés: ah Senhor, peço que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem ao seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Quantas pessoas, meu irmão, não esquecem os seus erros? Passou aqui 40 anos, Moisés ficou exilado. É interessante que se diga, para você ver como você pode fazer referência ao que Moisés passou com a marginalidade hoje, com pessoas que estão presas, porque lá atrás, também em José, teve um momento que os filhos, os irmãos de José iam encontrar o faraó, e o que o faraó disse para eles assim, ó, pelo amor de Deus, vocês não falam que vocês são pastores de ovelha. Pastor de ovelha, meu irmão, era considerado para o povo egípcio a escória da sociedade, marginalizados. Moisés deixou de ser o filho da filha de Faraó, proeminente no governo, provavelmente teria algum cargo no governo, para se tornar agora um pastor de ovelhas, marginal, exilado, totalmente isolado da cultura. É isso que acontece hoje com aqueles que estão presos. E aí o que acontece? Deus perdoa, Deus muda a vida do indivíduo. Deus chegou e apareceu para Moisés na sarça ardente, conversou com ele, perdoou ele, mas as pessoas muitas vezes não se perdoam. Muitas vezes Deus te perdoa e você fica com aquilo na cabeça. Você, cada vez que vai orar a Deus, parece que vem aquela voz te acusando, te caluniando. Aquela voz, meu irmão, é o inimigo. A palavra diabo significa caluniador e acusador. É isso que ele faz. Meu irmão, você está quitado perante Deus. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquilo que passou, meu irmão, nenhuma condenação há, você está quitado. Então não deixa o inimigo roubar o sonho que Deus tem para a tua vida, por causa de falsas acusações. Você tem que pedir perdão sim, mas pede o perdão pelos seus pecados diários. Nós erramos todos os dias. O que passou, meu irmão, você abandonou, acabou. Ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar. O Senhor é Deus e o Senhor perdoa. Desde que você mude a sua vida, o Senhor te perdoa. Amém? E Moisés aqui, a gente vê que Moisés não se perdoou. Moisés ficou, mas meu Deus, não dá. Meu Deus, eu não consigo, eu não tenho mérito para isso. E a palavra de Deus diz que Deus se irou com Moisés. Por quê? Porque Deus não gosta de frouxo. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, meu irmão, faça, deixa de ser frouxo. E aqui eu posso falar com autoridade, porque é o seguinte, eu fui frouxo. E aí o que Deus fez? Por causa da misericórdia e do amor de Deus, o que Deus fez? Deus, não, então tá bom, está sendo frouxo, mas é o seguinte, eu te amo, eu tenho misericórdia, eu preciso de ti. O que ele fez? Levantou Arão. Trouxe Arão para cuidar, para ajudar, auxiliar Moisés. E por que eu disse que eu fui frouxo? Porque comigo também aconteceu a mesma coisa. Deus começou a me dar palavras, logo no falecimento do meu pai, Deus começou a derramar palavras sobre a minha vida, palavras de edificação, coisas que me atordoavam. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu não queria levar para ninguém. Eu não queria levar porque eu me acusava.
eu me colocava na condição de que eu não posso, como é que eu vou fazer isso? Como? O que vão falar? Eu estava ali até esses dias, agora eu vou ministrar a palavra. E aí o que Deus fez? Deus começou a levantar pessoas para me apoiar. Pessoas para fazer com que eu acreditasse. Isso Deus faz conosco. Deus espera que você acredite. Mas pela misericórdia dele, Ele levanta pessoas para te apoiar. Quando Deus deu o chamado, a visão do culto de quinta-feira, é um culto totalmente fora da agenda da igreja. A agenda da igreja é estabelecida todos os anos no início do ano. O que aconteceu? Os obreiros começaram a vir e a trabalhar no culto. Ninguém mandou, ninguém pediu. Deus começou a levantar pessoas para apoiarem. Os obreiros estão aqui hoje. Pastor Arlete foi uma pessoa que ela mesma não me deixava em paz. Eu não podia chegar na igreja. Tu vai orar, tu vai pregar, amanhã tu vai trazer a palavra. Não, pastor, eu não vou, não quero, não era assim. Não, tu vai fazer. E hoje eu louvo a Deus pela vida da pastora Arlete, porque ela fez isso comigo. Fabiano está lá no fundo. Poucas pessoas conhecem a história. Eu e o Fabiano somos amigos de muito tempo. E o Fabiano se converteu uns 4 anos antes de mim. E numa vigília, onde as pessoas não me conheciam, falaram para o Fabiano o seguinte: você abandona o mundo, mas não abandona o Fernando, porque eu tenho um chamado na vida dele. E o que acontece? É normal, meu irmão, quando você se converte, você tem que largar o mundo. Não tem como você andar aqui e ali. O Fabiano tinha aceitado a Jesus, ele precisava largar o mundo e as coisas do mundo. Porém Deus disse para ele assim, não abandona o Fernando. Usou um homem para dizer, não abandona, porque eu tenho um chamado na vida dele. E o Fabiano permaneceu por 4 anos orando por mim. Eu sempre fui envolvido com coisas de carro e velocidade de corrida. O Fabiano tem uma oficina disso. Nós passávamos o final de semana e ele evangelizando. Sempre que dava uma brecha, ele lançava alguma coisa. Porque filho de crente não é crentinho, meu irmão. Eu era filho de bispo, mas eu precisava ser evangelizado. E Deus levanta pessoas para começar a te apoiar. E assim tantas outras pessoas que, se eu for começar a citar, eu vou acabar esquecendo. Mas Deus levanta e vai fazer isso com você. Acredita no teu chamado. Deus colocou no teu coração, acredita, meu irmão. Não espera Deus agir com a misericórdia para levantar alguém, porque Deus já colocou no teu coração, começa a fazer. Não espera a ira de Deus vir sobre a tua vida. Não espera, começa a realizar, meu irmão, porque você tem potencial. Você tem potencial e você pode fazer. Amém? Isso é importante você saber, porque muitas pessoas, mesmo Deus levantando, as pessoas não conseguem se enxergar, não conseguem ver de que Deus está capacitando elas para fazer alguma coisa. E esse culto nasceu justamente com esse propósito de que nós temos um chamado. E quem tem chamado tem que realizar, meu irmão. Você está aqui porque você precisa fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Amém? Versículo 15. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala com o profeta, ou ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, para que com ela você faça sinais miraculosos. Arão era porta-voz de Moisés. Muito importante no ministério de Moisés. Provavelmente, eu imagino que Arão era cheio da graça de Deus, quando ele abria a boca, porque ele foi levantado como um porta-voz, alguém cheio da graça de Deus para abrir a boca e quebrantar o coração de Faraó. Imagina a graça que Arão não tinha. Porém o texto diz que Deus falava com Moisés. Moisés seria o profeta para Arão, e Arão seria o porta-voz de Moisés. É isso que diz o texto da palavra de Deus. E aqui nós entramos no que a gente tem visto muito dentro das igrejas. Muito a gente vê isso. Muitas pessoas começam a ser usadas por Deus e logo pensam que são melhores do que os outros. Logo pensam que são melhores do que os outros, justamente porque Deus está usando, Deus está levantando, Deus está te dando palavra, você tem eloquência, você tem retórica, e daqui a pouco aquilo ali começa a te orgulhar, a tal forma que você começa a pensar que você é melhor do que todo mundo. Isso é muito importante nós prestarmos atenção. A Bíblia aqui diz que
Arão tinha presença, ele sabia se comunicar, ele era porta-voz. Quem é porta-voz sabe, tem que saber se comunicar. Olha um porta-voz da presidência da República, por exemplo. O do Lula falava muito melhor do que ele, só que o Lula era o presidente. Então, meu irmão, porta-voz é alguém de importância, mas muitos caem porque são dominados por uma palavra chamada orgulho. Sabe por quê? Arão poderia pensar o seguinte: olha, eu estou vendo o mar se abrir, eu estou vendo Deus derramar, jogar o maná todos os dias, eu estou vendo colunas e milagres e sinais e maravilhas, eu estou vendo tudo isso. Mas vem cá, se eu não tivesse falado com um faraó lá atrás, será que tudo isso teria acontecido? Ele poderia ter sido dominado pelo orgulho. Ele poderia pensar: será que isso aconteceria, tudo isso aconteceria se não fosse eu que fosse falar com o faraó lá atrás? Porém a visão, meu irmão, estava com Moisés. Deus tinha dado a visão para Moisés. Você vai ver que vai passar Êxodo, vai passar Levítico, vai passar Números. Lá em Números 12, a Bíblia diz que Moisés fez uma coisa que não agradou nem Arão nem Miriam. Ele se casou com uma etíope. E aí os dois olharam assim: será mesmo que Deus fala só com ele? Será que Deus não fala através de nós também? O que aconteceu? Deus se irou, desceu, chamou os três para conversar. Olha, vocês são bons, mas é o seguinte: eu falo face a face com Moisés. E o que aconteceu? Quando a ira do Senhor se afastou, Miriam estava leprosa. É isso que diz a palavra de Deus. Está lá em Números 12. Então, meu irmão, cuidado com o orgulho. O que te transforma numa pessoa desleal é o orgulho. A deslealdade vem por causa do orgulho. Deus quer te usar, Deus vai te usar, mas nunca se esqueça que nós todos devemos estar sujeitos a uma autoridade espiritual. Todos nós devemos estar, todos, até o presidente da igreja, todos têm que estar sujeitos a uma autoridade espiritual, porque isso é princípio de Deus. É assim que Deus faz. Então, meu irmão, nunca desonre aquelas pessoas que acreditaram em você quando você não era nada. Isso serve para o ministério, eu estou falando especificamente, mas serve para a tua vida. Honra é princípio de Deus. Deus honra a quem tem honra, a quem dá honra. Meu irmão, quando ninguém acreditou em você, alguém te honrou, alguém acreditou. Nunca, princípio de vida, honrar o teu pai e a tua mãe para que os teus dias te vão bem e permaneça muito tempo nessa terra. É isso que diz a palavra de Deus. Nunca esqueça do princípio da honra. E a honra você perde quando você se torna um orgulhoso. Arão aconteceu isso. Miriam quase morreu, ficou branca igual a neve. Por causa da misericórdia de Deus, ela foi estabelecida de novo junto ao povo, por causa do orgulho. Amém? Falando aqui de orgulho, o que causou a desgraça de Saul? O que causou a desgraça de Saul? Foi o orgulho. O que causou a desgraça de Saul foi não ter esperado Samuel para fazer o sacrifício. Lá em 1 Samuel 13 está lá, você vai ver que Samuel disse: olha, você vai na frente, Saul, faça lá o que tem que fazer. Eles fizeram a guerra, depois o povo começou a se dispersar, e Samuel disse para ele assim: ó, me espera para nós sacrificarmos. Saul não esperou. Por quê? Porque Saul era rei, né? Saul já era o rei. Ele é que estava no comando, ele é que podia fazer as coisas, ele é quem dominava todas as coisas. Porém a visão estava com Samuel, a unção do reinado estava com Samuel. Samuel agora era um simples profeta, e Saul era o rei, mas a visão estava com Samuel, e Saul não respeitou. O que aconteceu? Morreu no fio da própria espada. É isso que acontece com o orgulho, meu irmão. Toma muito cuidado para não ser dominado pelo orgulho. Considere e valorize as pessoas que estão numa posição de autoridade ou de honra sobre a tua vida. Isso é importante para nós podermos vencer. Como é que nós vamos exigir alguma coisa de Deus se nós não honramos? Nós revelamos o caráter de Deus em nossa vida através da relação entre as pessoas. Deus se revela, o caráter de Deus se revela na tua vida, meu irmão, através das tuas relações. Não é através do teu glória a Deus e aleluia. Teu glória a Deus e aleluia é glorificando a Deus, mas o caráter de Deus na tua vida se revela através das tuas relações. Então, antes de ser espiritual, meu irmão, nós temos que ser humanos para que Deus se revele e derrame sobre as nossas vidas aquilo que Ele tem para nós. É assim que funciona. O Evangelho, meu irmão, é prático. O Evangelho é racional. Tem gente que acha que vai viver eternamente num eterno orgasmo espiritual, que é sempre, ai, aleluia, aleluia, e aí, meu irmão, o Evangelho é prático, é no dia a dia lá fora, realizando aquilo que Deus espera que a gente faça, e aí sim o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas.
Aí sim você pode requerer de Deus as bênçãos que você tanto busca. É assim que funciona. Deem a cada um, o louvor pode até já subir. Deem a cada um o que lhe é devido. Imposto, imposto, se tributo, se tributo, se temor, temor, se honra, honra. Romanos 13. Para você não esquecer que aquilo que lhe é devido, a cada um nós temos que fazer. É isso que Deus espera de nós. E aí, para encerrar, Êxodo 4, versículo 17. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais miraculosos. O que Deus tem colocado em suas mãos, meu irmão? O que Deus tem revelado? O que Deus tem colocado no teu coração para você realizar? Aquilo que te incomoda, meu irmão, é um prenúncio daquilo que você tem que fazer. Aquilo que está no teu coração, te incomodando para que seja mudado, é aquilo que Deus espera que você realize. Se Deus está te incomodando acerca de alguma coisa, meu irmão, é porque você tem que realizar. E o que é a vara? A vara são os seus dons, são os seus talentos. É aquilo que Deus colocou nas suas habilidades, nas suas aptidões. Meu irmão, Deus está esperando que você use esta vara, use os talentos que Deus derramou sobre a tua vida para você começar a exercer o teu chamado. Nós temos aqui ministrado as últimas 3 quarta-feiras, 3 quintas-feiras, sobre a presença do Espírito Santo de Deus, pedindo mais, cultuando a Deus pela sua grandeza. Só que a palavra que Deus me deu hoje foi justamente sobre isso, para nós começarmos a entender que nós temos capacidade de fazer as coisas. Nós cultuamos a Deus, glorificamos ao nome do Senhor, só que agora Ele está esperando, meu irmão, que a gente comece a realizar, e Deus colocou sobre a tua vida uma vara, está nas tuas mãos, algo que você pode fazer. Você conhece o teu coração, você conhece as tuas limitações, você sabe qual é o teu potencial, e é com isso, meu irmão, que você vai realizar a obra do Senhor. É com o que você já tem. Você vai ser ungido, meu irmão, e vai ser reconhecido por aquilo que você já tem, você já faz, e não ficar esperando acontecer alguma coisa. Deus disse para Moisés: pega, está aí essa vara, é com essa vara que você vai realizar todos os sinais miraculosos. Um pedaço de pau, pedaço de pau. E olha o que aconteceu, olha quem foi Moisés, olha o que Moisés se tornou quando ele quebrou dentro dele a mágoa, quando ele quebrou dentro dele a baixa autoestima, quando ele foi trabalhado pelo Senhor da pior forma possível. Foi 40 anos exilado num trabalho, imagina quanta coisa não passou no coração dele, meu irmão. Ele foi para lá com 40 anos, saiu de lá com 80, para muitos considerado já velho. 80 anos de idade, Deus deu um sonho, deu um projeto, disse: eu conto com você, está aí a vara para você fazer o teu trabalho. Está aí o exemplo, meu irmão, para nós não precisarmos esperar 40 anos para realizar alguma coisa, não chegarmos ao extremo das bobagens para colhermos os frutos de maldição daquilo, para aí sim entender que Deus espera alguma coisa de nós. Se você está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem, meu irmão, essa mensagem é uma revelação do Espírito Santo de Deus, é para teu coração, é para a tua vida. A palavra, ela é testificada pelo Espírito Santo de Deus, e se Deus colocou isso no meu coração, é porque tem gente aqui, ou pela rádio me ouvindo, que precisa começar a realizar alguma coisa. Deus espera que você faça. Este é o princípio de Deus. O princípio do reino de Deus, meu irmão, é diferente da terra. Na terra, o princípio da economia é você reter para você crescer. No reino de Deus é o contrário, é dar e dar-se-vos-á. Quanto você não entender esse princípio de que você tem que dar para receber, meu irmão, você não vai crescer. As bênçãos de Deus não vão vir sobre a sua vida. Esse é o princípio de Deus. Meu irmão, você está precisando de cura, começa a orar pelos doentes. Você está precisando de prosperidade, seja fiel aos dízimos e às ofertas, que é assim que a Bíblia ensina. Quantos aqui estavam domingo na igreja? Pouca gente aqui estava domingo na igreja. Domingo na igreja, o cantor Moisés contou um testemunho. Ele disse que em uma semana a irmã dele foi internada e passou por 3 cirurgias em uma semana, por causa de uma hemorragia interna que ela tinha e que ela não conseguia a cura. Ninguém conseguia estancar a hemorragia. O que eles fizeram? Qual foi o testemunho dele? Ao invés de ficar pedindo a cura, o que ele fez? Ele pegou o violão com a irmã dele e foram cantar pelo hospital, pelos doentes. Eles não ficaram pedindo a cura para Deus, eles foram levar a cura para os doentes. E o que o Senhor fez? Curou a irmã deles. Glória a Deus.
Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. O princípio de Deus é dar e dar-se-vos-á. Aquilo que te incomoda, meu irmão, você começa a realizar. Aquilo que você precisa, você começa a distribuir. E Deus começa a derramar sobre a sua vida a misericórdia, a graça e todas as bênçãos que Ele tem para você. Você, como Moisés, é um escolhido desde o ventre da tua mãe. Por isso que é importante os pais permanecerem fiéis, cuidando dos seus filhos, preservando a integridade. Quanto tempo nós passamos com nossos filhos? Depois do trabalho, uma semana inteira, tem muito pai que não consegue nem olhar no rosto da criança quando chega em casa. Chega em casa por causa do cansaço, por causa das obrigações, das preocupações. Meu irmão, se você for olhar as estatísticas, você vai ver que crianças que sofrem abusos, elas não revelam. Aquilo fica guardado dentro delas. Muitos pais só vão ter consciência e conhecimento de tudo que a criança sofreu lá na frente, quando acontece uma desgraça. Tudo isso, sabe o que é? Falta de comunhão, falta de prestar atenção, falta de ir no colégio, falta de perder 5, 6 minutos com o seu filho, todos os dias conversando, sendo amigo do seu filho. A nossa função, meu irmão, é orar, cuidar, interceder, mas a nossa função é preservar a integridade dos nossos filhos. Foi isso que a mãe de Moisés fez por ele. Ela preparou uma cestinha de junco com piche, enrolou ele muito bonitinho, colocou no rio e pediu para a irmã ir cuidando. Ela estava preservando a integridade física de Moisés. Ela não só preservou, como a irmã foi cuidando, e ela com certeza ficou em casa orando a Jeová, o Deus deles. O nosso Deus é o mesmo, e Deus trouxe livramento para a vida de Moisés, e Deus vai trazer livramento para a vida do teu filho que está nas drogas, para a vida do teu filho que não está na igreja. Deus vai fazer a mesma coisa, meu irmão, mas não fica só orando. Seja e torne-se alguém que preserva a integridade, um cuidador dos seus filhos, alguém que tem relacionamento com os filhos. Isso é o princípio da família, meu irmão, é comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A comunhão tem que ser dada na igreja, mas ela começa dentro de casa. É no lar que começa. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós chegamos à Tua presença nesta noite de quinta-feira, meu Deus, para engrandecer o Teu nome, Pai, engrandecer a Tua majestade, meu Deus, te agradecer, meu Pai, porque o Teu favor nos alcança todos os dias, porque nós fomos alcançados pela Tua misericórdia, meu Deus. Meu Deus, hoje o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações, meu Pai, que nós podemos realizar grandes coisas, meu Deus, grandes homens na Bíblia, grandes histórias, meu Pai, grandes biografias, começaram, meu Deus, a partir de homens, meu Deus, que tinham traumas, sofrimentos, incuráveis na alma, meu Deus, mas a Tua misericórdia alcançou essas pessoas, meu Deus, e elas fizeram o que fizeram, meu Pai. Meu Deus, Tu esperas as mesmas coisas de nós. Meu Pai, obrigado, Espírito Santo, porque a Tua palavra hoje nos foi revelada, e nós podemos sair daqui, meu Deus, com a consciência de que o Teu poder está sobre as nossas vidas, e que nós podemos fazer grandes coisas se nós concordarmos, meu Deus, com a Tua palavra, se nós formos fiéis à Tua palavra, se nós reconhecermos, meu Deus, que sem Ti nós não somos nada, e que tudo aquilo que acontece em nossas vidas é para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que essa palavra não se perca nas tribulações, nos problemas, nas angústias, nas setas lançadas pelo inimigo, meu Pai, na acusação. Em nome de Jesus nós rejeitamos, nós anulamos, meu Pai, toda a seta contrária que venha roubar essa palavra do coração dos Teus filhos, meu Pai. Porque se nós exercermos, meu Deus, nós seremos mais do que vencedores. Isso é o que diz a Tua palavra, que nós seremos mais do que vencedores, se nós confiarmos em Ti, se nós colocarmos, meu Deus, à Tua disposição, para fazer a Tua obra, meu Deus, não com aquilo que nós esperamos que Tu vai derramar sobre as nossas vidas, Pai, mas com aquilo que Tu já nos deste, Pai. Tu já colocaste sobre as nossas mãos, meu Deus, talentos, dons, meu Deus, Tu já colocaste sobre as nossas mãos, meu Deus, coisas que nós podemos realizar, e nós muitas vezes, meu Pai, desconsideramos isso, muitas vezes não valorizamos, meu Pai, aquilo que Tu colocaste em nossas mãos, meu Deus, mas hoje é uma noite, meu Deus, de nós pegarmos aquilo que nós temos,
colocarmos, meu Pai, diante do Teu altar, consagrar a Ti, meu Deus, e começar a fazer a diferença, porque é isso que Tu esperas de nós, meu Deus, que nós levantemos e façamos a diferença, para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos, meu Deus, ir nos hospitais, ir, meu Deus, nos asilos, fazer a obra, meu Deus, ganhar a nossa família, realizar grandes coisas, meu Deus, em amor e comunhão com o Teu nome, meu Pai, para engrandecer a Tua majestade em todo o tempo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós confiamos na Tua palavra, tomamos posse da Tua palavra, porque ela foi revelada, meu Deus, por Ti, meu Pai, para os Teus filhos, meu Deus, para trazer graça, para trazer misericórdia sobre a vida deles, meu Deus, e mais do que tudo, meu Deus, trazer atitude, audácia, ousadez e intrepidez, meu Deus, que os Teus filhos confiem nessa palavra e comecem a realizar grandes coisas para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.